Vivemos em uma era em que as redes sociais conectam pessoas de todos os cantos do mundo, dando voz a ideias e promovendo debates. No entanto, essa mesma ferramenta também tem sido usada como palco para discurso de ódio que atinge principalmente as mulheres. O anonimato, a velocidade da informação e a falta de regulamentação transformaram as plataformas digitais em arenas de ataques que ultrapassam o mundo virtual e causam danos profundos também na vida real. Diante dessa realidade, nós convidamos a professora, advogada e mestra em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, a Eline Débora, que irá abordar esse assunto. Eline, bom dia, seja bem-vinda ao estúdio Edilson Guimarães. Um ótimo dia para você, obrigada por estar aqui conosco. Muito bom dia, agradeço pelo convite gentil de estar aqui nesta manhã. Bom dia aos ouvintes. Eline, então vamos começar. O que é misoginia? E qual seria a diferença de misoginia e discurso de ódio? Sabrina, misoginia é o ódio, a aversão contra as mulheres. No ambiente digital, essa situação ela fica muito inflamada por causa do acesso à quantidade de pessoas que conseguem hoje acessar a internet. E o discurso de ódio seria, então, um movimento em que ocorre aí ele pode ocorrer. A misoginia é uma espécie de discurso de ódio contra as mulheres. Então, o discurso de ódio, nós podemos defini-lo, então, como aversão contra minorias, né? Pode ser com relação à raça, com relação às mulheres, com relação às minorias sociais. Então, a relação do discurso de ódio com a misoginia se dá nesse sentido. E o que é feminismo? E você considera o feminismo como uma forma de enfrentamento da misoginia? Com toda certeza, Sabrina. O feminismo ele é um movimento social que busca trazer a igualdade da mulher com relação ao homem na sociedade. E com relação à pergunta, se o feminismo ele é uma forma de enfrentamento à misoginia, a misoginia sendo o ódio, a aversão contra as mulheres, que está tendo, inclusive, uma crescente aí, com o aumento do uso das redes sociais, isso vai ocorrer, então, nesse sentido. Existe algum estudo que demonstra crescimento do discurso de ódio contra mulheres na internet? Existe sim, Sabrina. Eu trouxe um estudo que ele é coordenado pela professora Luciane Belin, é um estudo da UERJ. Ele identificou, dentro dos anos de 2018 a 2024, 137 canais que pregam a misoginia na internet. E aí o que vai acontecer? Nós vemos uma onda, então, de pessoas que utilizam do ódio, aversão às mulheres nas redes sociais e conseguem tornar isso produto, conseguem comercializar e vender o ódio contra as mulheres. E aí onde entra uma situação muito impressionante. Nós começamos a pensar, Sabrina, onde entra a responsabilidade das redes sociais nesse sentido, porque são as plataformas que permitem o aumento, que propiciam, que tornam possível promover, então, esse discurso de ódio. Nós vemos pessoas criando canais, né, e promovendo o discurso de ódio e, mais do que isso, monetizando o discurso de ódio, vendendo o ódio, a aversão contra mulheres como um verdadeiro produto. E isso realmente é preocupante. Pois é, e reportagens divulgadas na grande mídia revelam o crescimento do discurso de ódio contra deputadas de todos os aspectos políticos. A senhora acha que as mulheres que ocupam cargos importantes estão ainda mais sujeitas a esse ódio virtual? Na realidade, Sabrina, eu não acho que necessariamente o fato da mulher ocupar um cargo político a torna mais sujeita ao ódio contra as mulheres. Eu acho que o ódio contra as mulheres é uma situação estrutural, histórica, né? Eu gosto de utilizar o marco teórico da Simone de Beauvoir, que é ali uma das primeiras autoras que conseguiu falar, então, que não existe, por exemplo, a tese principal do seu livro é dizer o quê? Que não existe nada no corpo biológico da mulher que a torna inferior ao homem. Portanto, essa construção
histórica e social que existe no sentido de dizer que a mulher é inferior ao homem, ela foi construída historicamente, ela não é um dado natural. Então, foi um livro que ela escreveu, O Segundo Sexo, que é um marco teórico quando se trata do assunto do feminismo. É uma obra de 1949 e que trouxe, então, realmente uma disrupção nesse pensamento. Voltando aqui ao foco da pergunta, por que eu entendo que não é o fato da mulher ocupar um cargo político que isso a torna, então, mais exposta. Na verdade, eu acho que a questão que torna a mulher inferior, ela atinge muito mais o que a gente vai chamar de feminismo interseccional, o fato da mulher ser mulher e pobre, mulher e negra. Isso sim, as mulheres que estão nessa condição interseccional, sim, elas sofrem um ódio muito mais inflacionado, vamos dizer assim. A mulher que ocupa um cargo político, Sabrina, na verdade, ela já enfrentou uma barreira, porque é um cargo que, na maioria das vezes, já é acessado por quem já possui uma maior condição social. A maioria das mulheres que ocupam cargos políticos parlamentares, apesar de ser uma conquista feminista, lá o que a gente vai chamar de primeira onda do feminismo, né, ali por volta do final do século XIX, início do século XX, até 1920, com o que a gente chama de primeira onda do feminismo, que se deu com as sufragistas, que se deu, então, a possibilidade da mulher ocupar um cargo político, e isso impõe, Sabrina, na verdade, uma condição que nós vamos chamar de privilégio. Então, a mulher que ocupa esse cargo, ela é privilegiada, e, no meu ponto de vista, já terminando a resposta da pergunta, na verdade, ela tem, na verdade, privilégios. 7h57. O Supremo Tribunal Federal, o STF, está atualmente julgando os recursos extraordinários que tratam da responsabilidade civil das plataformas da internet por conteúdos de terceiros e a possibilidade de remoção de material ofensivo, a pedido dos ofendidos, sem a necessidade de ordem judicial. Qual é a sua posição, Eline, a respeito deste tema? Sabrina, eu sou uma entusiasta desse tema há algum tempo. Recentemente eu publiquei, né, no CONPED, Congresso Nacional do CONPED, que é uma associação de cientistas do direito, um tema relacionado a isso e, coincidentemente, o Supremo está julgando agora a responsabilidade das redes sociais, né, com relação, então, ao conteúdo gerado pelos terceiros, pessoas que utilizam, então, as redes sociais. Na verdade, é que desde a instituição do Marco Civil da Internet, o seu artigo 19 disse que o provedor de acesso à internet, à rede social, ela só seria responsabilizada pelo conteúdo ali, se ele fosse misógino, se ele tivesse o chamado discurso de ódio, né, que nós já conceituamos, que é essa aversão às minorias, ele só seria responsabilizado se ele fosse previamente notificado judicialmente. E a discussão a tese do relator é que essa exigência, na verdade, ela é inconstitucional. Porque, na verdade, bastaria a tese do Dias Toffoli, que é a que eu concordo com ela, inclusive a que eu defendo, que eu defendi no artigo que eu publiquei, no sentido de que bastaria a notificação administrativa. Né? A pessoa notifica o provedor de que existe um discurso de ódio em face dela, que ela está sendo prejudicada, sim, e iniciaria, a partir dali, a obrigação da rede social de remover aquele conteúdo. Não removendo, aí sim entraria a questão da responsabilidade civil para esse provedor. O artigo 19 vai falar que o provedor só pode ser responsabilizado se necessariamente ocorrer uma ordem judicial. Isso torna tudo mais lento, tudo mais precário, e é por isso que consideramos, então, o artigo 19 um artigo inconstitucional. Eline, já na reta final aqui da nossa entrevista, existiu um projeto de lei que tentou regular as fake news. A que você atribui a falta de sucesso na aprovação e como as fake news estão associadas também ao discurso de ódio?
Sabrina, foi o projeto de lei 2630 de 2020. Né? Na época que ele foi proposto, muito ouviu-se falar a respeito dele, ele foi proposto na época pelo senador Alessandro Vieira, e ele tinha o intuito de criar, então, uma lei que regulasse a liberdade, responsabilidade e transparência da internet. Foi naquela época que nós tivemos eleições, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, influenciadas diretamente ali por fake news, né? Ondas de má informação, né? Que penalizaram, então, o sistema democrático. Foi quando a gente começou a ver a amplitude que as redes sociais conseguiam realizar até mesmo nas eleições, influenciando diretamente o que a gente concebe aí como democracia. Esse projeto de lei ele foi perdendo força, no meu ponto de vista, no sentido de que foi muito debatendo se não estaria ele a regular e trazer algo relacionado à censura. Os parlamentares brigaram muito a respeito, não conseguiram chegar no consenso e, recentemente, em abril desse ano, né, o presidente da Casa, Arthur Lira, então, ele disse que esse projeto tornou-se inviável porque não conseguiu chegar a um consenso no Congresso e que formaria-se, então, uma nova comissão para tratar e reformular o projeto para regular, então, essa informação. Eline, para a gente fechar, quais leituras ou autoras você indica para as mulheres se conscientizarem dessa luta contra o ódio e também da sua condição como mulher? Pergunta difícil, hein, Sabrina? Mas vou ser muito injusta, porque eu ficaria aqui por horas falando, indicando leituras, mas leituras indispensáveis, como eu já citei, né, O Segundo Sexo, a obra de Simone de Beauvoir, né, eu acho que é um marco teórico, e dali para frente, Clarice Lispector, aqui no Brasil, Virginia Woolf, Djamila Ribeiro, que traz essa questão da questão interseccional, feminismo negro, né? Tem livros fantásticos a respeito do feminismo negro e faz parte ali da terceira onda do feminismo, que já consegue se preocupar com essas camadas sociais. E Angela Davis, ficaria então com essas dicas. Excelente! Tá, então a professora, advogada e mestra em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, Eline Débora, trazendo muita informação aqui para nós sobre mulheres, né, e sobre o discurso de ódio e tudo mais. Ô, Eline, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Uma ótima semana para você. Obrigada pelo gentil convite, Sabrina. Bom dia a todos.